parte de cenários, já vimos a parte de aplicação do sistema do SWOT para ver a parte, as forças e as fraquezas das organizações. A gente viu a parte da competência essencial, e vimos também essa parte, o que está aí, talvez está perguntando, essa parte mais sobre a estruturação do trabalho, como é que funciona, a estruturação do trabalho para montar a estratégia. Deixa eu ver onde está isso aqui. Estruturação do trabalho, processo. Essa parte aqui de planejamento estratégico, como funciona, o que significa. Planejamento tático, operacional, também a parte das funções. Isso pode ser que tenha caído alguma coisa dele. Eu tenho um software para fazer as provas. Então, ele vai sorteando as perguntas. Por isso que caiu aquela primeira pergunta, que eu sei que caiu uma de certo errado. Mas é muito fácil, gente. Não tem nada de estranho. Não tem como errar. O processo de administração estratégica como conceito. Isso tudo está naquela. Isso aqui, estratégica como processo. Certo? Ou seja, a parte da missão, a parte da visão, o que é, a parte da análise do ambiente interno e externo, isso também, todas as perguntas que caem em cima disso. Na maioria dos casos, tem uma pergunta multiple choice, ou uma pergunta ou duas pedindo uma aplicação, a diferença entre uma coisa e outra aqui, e depois deve ter perguntas em cima de case. Então tem case, tem um pequeno texto, uma análise, certo? E uma das perguntas é sobre alguns trabalhos que nós fizemos, daqueles 5 ou 6 trabalhos que vocês leram o texto, certo? Que leram o texto primeiro era da Blockbuster, depois que era da Spodar, que mais? Aí depois eu estive lá do restaurante. Então, todos esses, depois tem perguntas em cima disso e tem uma pequena historinha para você identificar cada uma das áreas. Gente, a prova dá para tirar 10 tranquilo. O nível de exigência é muito baixo. Então, sinceramente, eu sinto falta, digamos assim, de uma prova mais dura, mas eu acho que não vale nem a pena isso. Vocês estão ainda pensando na graduação, entendendo como que se faz um planejamento estratégico, o que significa administração estratégica, então não dá para aprofundar, entendeu? Olha, sabe naquela estrutura que eu deixei para vocês no plano estratégico, eu deixei um Excel com as planilhas? O que eu fazia antes era dar um trabalho para os alunos. Todo mundo tem direito a fazer um trabalho. Então, cada pessoa tem que escolher uma microempresa para fazer o plano estratégico da microempresa. Você faz com quem? Ele faz, eu faço com outro. Ele faz com ele. Primeiro, tirou 10. porque não sei onde você vai conseguir uma microempresa para trabalhar em cima. Outro isso nível, leva né? muito tempo. Tá certo? Então, Não dá pra brincar. a minha avaliação é Ele não sabe pautada na avaliação que Ele não os outros sabe professores já estão fazendo nessa matéria. Okay? O Will não Muito sabe parecido brincar. com a avaliação do professor Marco Aurélio. Ou seja, eu vejo o que eu peço para ele uma amostra da prova para fazer. Aliás, eu mostrei para ele meu banco de dados de avaliações, de provas, ele ficou encantado. Ele falou, puxa, então vou copiar de você a próxima vez, vou fazer uma prova com múltipla escolha, né? Porque fica muito mais fácil para corrigir. Confesso para vocês que é preguiça da minha parte. É mais fácil de corrigir, mas olha, o meu sistema de avaliação é um sistema muito mais estrito, mais corpo a corpo. Por quê? Porque normalmente eu faço uma avaliação de múltipla escolha, mas faço em todas as aulas. Certo? Então eu tenho certeza quando sair daqui, quem que entendeu, quem não entendeu, quem prestou atenção, quem não prestou atenção. E aí já acaba. Agora, isso ia criar muita diferença com as outras avaliações. Por isso que eu estou seguindo o mesmo sistema que o pessoal das outras coisas. Ok? Mas se alguém quiser fazer alguma crítica, eu estou aqui para ouvir. Gente, por favor.
só vamos ter crítica depois, né? Antes, dificilmente. Né? Eu quero saber o que vocês aprenderam até agora. Gosto. É para isso que é feita a avaliação. Tá? E aí, posso? Porque a aula de hoje é revisão, né? Então, alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Professor, Sim. Assim, eu acho muito mais fácil contextualizar em cima de case, assim. Talvez não de lembrar, sei lá, uma teoria por completo, mas você conseguir interpretar a situação que está ali, estrategicamente. Você acha melhor dar uma estudada melhor em teoria mesmo? Ou mais, sei lá, dá para só de olhar a situação, dá para olha, basicamente é o seguinte, por exemplo, eu acho que uma das perguntas se refere a esse tipo de coisa daqui. Tá certo? Então, se alguém pergunta para você como é que você faria como que você montaria o seu esquema de administração estratégica, isso aqui é uma receita de cozinha, né? Tá certo? Mas pelo menos está pautado, você está entendendo o que você vai fazer primeiro e o que você vai fazer depois. Se você não fizer 100%, tudo bem, porque significa que você entendeu, certo? Sei lá. É como se eu perguntasse aqui para você, por exemplo, eu não vou trabalhar, por exemplo, como é que você analisaria, certo, uma core competence de uma empresa, uma competência essencial de uma empresa? Como é que você analisaria? Que tipo de coisa é? Como é que surge o conceito? Você tem ideia disso? Tem? Recurso e capacidade, não é? Capacidade do quê? Capacidade de você conseguir trabalhar com os recursos que você tem em uma atividade, em uma tarefa específica. Certo. É um recurso que ele é dificilmente copiado, que te dá uma vantagem competitiva, não é? Sim. E aí é um retorno assim também. Isso. Pronto. Isso é a parte teórica. Não tem maiores problemas. Eu acho que a maioria do pessoal da sala aqui está mais ou menos, até agora respondeu a esses tipos de estímulos que eu vinha fazendo, colocar aqueles trabalhinhos para responder e tal, eu fui olhando o que vocês fizeram. Por exemplo, na parte do cenário, vocês têm condições de analisar essa parte. Vocês todos sabem que tipo de ferramenta vão usar ou não? Tem alguém tem dúvidas? Confuso. Ferramenta de ponto fraco, ponto forte, essas coisas? Você, está difícil pensar nisso? De cenário ou de cenário? Pode ser na Não, se você quer chamar assim, tudo bem. Eu fiquei confuso naquela parte de cenário otimista e pessimista. Sei. Aí eu fiquei confuso, dependendo naquele contexto da atividade. Você ficou confuso? Fiquei, mas só era isso. Bom, podemos trabalhar em cima disso, gente? O que vocês acham que é um cenário otimista? O que vocês acham que é um cenário pessimista? Vou dar um exemplozinho. Amanhã tem a reunião do Copom. Mas é que naquele case que a gente fez estava um pouco confuso. Pra mim. Aquele case do que é? Não me lembro. Nossa, Não lembro que eu fiquei confuso. Peraí, você lembra que você ficou confuso e não lembra o que era? Eu não lembro qual que era o case. Eu lembrei porque eu anotei no caderno que eu tinha que te perguntar depois. Fiquei confuso. Sei. Então, não sei. Alguém se lembra onde nós trabalhamos o cenário? Acho que dá para perguntar isso, eu acredito. O cenário foi o mercado automobilístico brasileiro? Também pode ser, mas eu não sei. Da Kia, não foi? Acho que não é comigo isso aí, não. Mas é o cenário? Não. Acho que é a futuro. Quando Nissan não fizemos tudo de cenário? Eu acho que sim, porque o senhor pediu pra gente pesquisar mais informações sobre o cenário, tanto que a gente colocou que a gente deu um cenário pessimista do Brasil, mas real, que é o pior ano de 2007. Eu acho que foi de cenário. Eu sempre melhor nessa aí.
relatado em 1999 e eu estava pedindo para vocês atualizarem o cenário. Então, na maioria das turmas, o pessoal foi pesquisar na internet e viu o que estava esperando para o cenário atual, tá certo? E outros que fizeram análise em cima do texto, só olhando o texto. Está tudo bem, ou seja, são dois pontos de vista diferentes, mas é por aí. A tua confusão era onde se posicionar para olhar o cenário. Mas tudo bem. O cenário na hora que você respondeu, eu estava vendo isso. Certo? Estou deixando vocês análise do ambiente. Eu não vou interferir no pensamento de vocês, porque se eu interfiro, gente, eu só posso interferir em alguma coisa conceitual. Tá certo? Se você tiver dúvida em algum conceito, mas numa aplicação desse movimento, não. Tá certo? Ou seja, para mim está tão correto fazer a análise de uma maneira quanto da outra. Se eu não especifiquei que a análise tinha que ser feita de uma forma determinada, deixei vivo, muitos de vocês interpretaram que tinha que ser olhado o cenário atual. Tudo bem. Outros falaram, não, vamos olhar só o texto. Tá certo? Mas isso foi normal. Não. Por isso eu falo, os trabalhos das duas formas está correto, depende de cada um. Eu fui anotando para cada um como é que fez a análise. Qualquer coisa dá certo. Bom, a matéria é assim. Eu, desde o começo, falei para vocês, a gente não é dono da verdade. Temos conceitos para serem aplicados.